Nós vamos iniciar aqui com 100 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco. Nós vamos misturar esses dois e adicione 100 ml de água em temperatura ambiente. Isso daqui se chama esponja, é a ativação do fermento com uma parte da farinha de trigo, para que a massa fique mais fofinha e também com um sabor mais acentuado depois. Então faz toda a diferença. E agora nós vamos deixar descansar, cubra e aguarde 30 minutos. Agora vamos para a massa. Eu vou adicionar aqui 400 gramas de farinha de trigo comum, 10 gramas de sal e misturar. E aqui nós vamos adicionar a esponja. Olha como ela cresceu depois de meia hora. Adicione 20 ml de azeite de oliva. Eu vou deixar na descrição a quantidade em xícaras e em colheres de sopa também. Misture um pouco. E agora adicione 250 ml de água em temperatura ambiente. E misture todos os ingredientes. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir, já se inscreve, clica no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Clica também no sininho para sempre você receber as receitas que eu postar aqui no canal. E você ajuda bastante o canal a crescer. Então não deixe de se inscrever, que vai ser um prazer para mim ter vocês por aqui comigo sempre. Mexa até a massa ficar assim, homogênea, com todos os ingredientes bem incorporados. E a textura da massa é essa daqui que vocês estão vendo. Ela fica firme, porém levemente pegajosa. Essa é a textura ideal. Essa massa ela é mais molinha, então a gente não vai sovar, mas nós vamos ter que mexer algumas vezes. Então eu vou deixar descansar aqui por 5 minutos, mantenha ela coberta. Depois de 5 minutos nós vamos fazer algumas dobras nessa massa. Passados 5 minutos nós vamos fazer a primeira dobra. Para isso, como ela é pegajosa, eu vou utilizar aqui água em temperatura ambiente, para poder molhar as mãos. Então umedeça suas mãos com água, para não grudar a massa. E nós vamos fazer 4 dobras. Assim, pegue as pontas da massa e vire. A outra lateral e vire. Se necessário, molhe mais um pouquinho as mãos. E pegue a outra lateral desta maneira e vire. E deixe descansar por mais 5 minutos. Passados 5 minutos, nós vamos novamente fazer as dobras. Cada dobra vai ficando menos pegajosa a massa, mas ainda assim, molhe as mãos. Nós vamos deixar a massa descansar mais 5 minutos. Passados 5 minutos, nós vamos virar pela terceira vez. Neste ponto, a massa precisa estar desprendendo da vasilha, para você saber que ela está no ponto certo. Então, pegue a lateral assim da massa, solte a lateral dela e pegue dessa maneira, olha só. Coloque uma ponta, depois vire por cima a outra ponta. Cubra novamente. E agora nós vamos deixar essa massa descansar aqui por 1 hora. Aqui está, a massa descansou por 1 hora. Agora é hora da gente colocar na forma. Para isso, eu vou usar uma forma forrada com papel manteiga. Eu vou passar aqui um pouquinho de azeite. Olha só, assim. E agora, com o azeite que sobrou, a gente vai untar as mãos.
E agora nós vamos puxar a massa. Pegue a massa, então, e coloque na forma. E abra a massa dessa maneira, com as pontas dos dedos. Se a massa estiver voltando muito conforme você puxá-la dessa maneira, olha só. Deixe ela descansar por uns 5 minutinhos, que daí vai ficar mais fácil de abrir. Abra toda a massa assim, dessa maneira. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de azeite e 2 colheres de sopa de água. Bata bem até emulsificar. E aqui eu tenho 2 galinhos de alecrim fresco que eu vou jogar em cima da massa. Se você não tiver o alecrim fresco, você pode colocar o alecrim seco, mas daí não exagere muito na quantidade. E se não encontrar alecrim ou não gostar de alecrim, você pode colocar também orégano. Aperte um pouquinho o alecrim assim na massa. Salpique um punhado de sal grosso por cima da massa, mas bem pouquinho. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 a 35 minutos. Quando ela estiver toda dourada, já está no ponto. Olha só, aqui está, saiu do forno. Deixe ela esfriar um pouco e nós já vamos ver como ficou por dentro. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, compartilha com aquela pessoa que ama pão, porque com certeza ela vai amar essa receita. Se você quiser, pode passar um pouquinho de azeite por cima para dar ainda mais sabor. Olha só. Olha só que linda. Fica realmente maravilhosa, com um sabor e um aroma incrível. Espero que tenha gostado e se você fizer, me marca lá no Instagram Nutrindo Sabores, que eu gosto de ver e compartilhar as receitas de vocês também. É isso, até o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus!